Se liga. Sexta-feira é dia de falarmos como se comunicar melhor aqui na CBN Curitiba com a Áurea Regina de Sá. A Áurea, que sempre conversa conosco na sexta, é jornalista, coach, autora do livro 99 Dicas para Aparecer Bem na Imprensa. Áurea, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Curitiba. Áurea, hoje você vai falar sobre a importância de uma linguagem mais simples no nosso dia a dia? Isso, a linguagem clara, que pode ficar acessível para qualquer pessoa. E por que é importante isso, Áurea, nesse dia a dia, fazer essa reflexão sobre essa linguagem mais simples, mais clara? Isso aproxima as pessoas. Imagina você conversando com alguém que fala muito difícil, que tem uma linguagem muito sofisticada, aquele palavreado de dicionário, ou então usa muitos termos em inglês ou outro idioma. Se a pessoa que está conversando com esse comunicador não entende de primeira isso, ele vai se assustar, vai perder o interesse. E com isso, quem se comunica não vai conseguir se conectar com o outro. Tem um autor que é excelente, John Maxwell, autor de Todos se comunicam, poucos se conectam. Ele diz que se comunicar bem não é só falar bem, mas é conseguir essa conexão com o outro. E a comunicação clara, Joyce, ela acontece, você percebe que ela existe quando o texto, a estrutura do texto e também o design, ou seja, a forma como as informações estão dispostas num texto escrito, por exemplo, são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o que procura, entender o que ele encontrou e colocar em prática aquela informação. E você citou sobre distanciar as pessoas. Às vezes, quando a linguagem ela está não tão simples, não tão clara, pode até ser encarada como uma falta de respeito com o outro, uma demonstração de que precisa se mostrar um pouquinho maior ou melhor, Áurea? Pois é, eu ouço algumas pessoas dizendo isso. Mas se eu falar numa linguagem clara, muito simples, quem me conhece vai achar, ou até quem não me conhece, vai ter uma impressão de que eu não sou tão inteligente. Na verdade, ser inteligente significa isso, falar o que o outro vai entender. A comunicação é isso, não é o que a gente fala, é o que o outro entende a partir do que nós falamos. Então eu preciso olhar o outro, respeitá-lo, entender a realidade dele para poder falar a língua dele. Nós, adultos, não usamos palavras de dicionário com criança, porque elas ainda não têm esse vocabulário, não vão compreender. Então, nós falamos de forma simples. Não é agir com preconceito, ao contrário, é usar de respeito para entender a realidade do outro e poder facilitar as coisas para ele. Se não sabe o que vai acontecer, esse comunicador vai falar sozinho. O outro vai ficar só olhando com cara de ué, com cara de paisagem, talvez não questione, porque se essa pessoa dá o feedback e diz, desculpa, eu não entendi, o que você falou? O que significa isso? Perfeito. Aí a pessoa consegue entender que ela não foi clara o suficiente. Mas e se não há esse tempo? E se a comunicação é direta, por exemplo, na leitura de um jornal, você não consegue questionar quem está do outro lado. Numa entrevista ao vivo numa rádio, sim, o repórter pode questionar o entrevistado sobre isso. Mas e se não há esse tempo de voltar atrás? Vai ficar uma impressão negativa daquele que talvez quisesse se mostrar muito acima do outro, muito inteligente, muito sofisticado, e também não vai haver o entendimento. Deixa eu te dar um exemplo de uma situação real. Em algumas agências do Correio já existiu, não sei se já recolheram, mas isso já foi bastante divulgado. Existiu um recado, um mural de recados, em cada agência normalmente tem na parede um mural de recados, com o título Achados e Perdidos, referente ao setor que existe nos Correios, para quem de repente perdeu um documento, um RG ou algum outro objeto, e quem encontrou pode entregar numa agência dos Correios. Depois quem perdeu vai lá e diz, por acaso você encontrou meu RG? E se você vai retirar, precisa pagar uma taxa. Mas esse recado dizia exatamente o contrário. O texto é assim: informamos que a tarifa do serviço de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Ou seja, quem não tem dinheiro para pagar pode retirar o seu documento perdido mesmo sem pagamento de taxa. Mas o que é hipossuficiência econômica? Quer dizer, está falando para quem? Não está sendo claro. Usa um termo muito que não é comum realmente, até entender daquilo que se trata já foi. Exatamente, a mensagem já foi e o comunicador perde a audiência. É como se o trem seguisse e aquela pessoa que não compreendeu ficasse lá atrás, na estação anterior. Ela não pegou o ritmo. E facilitar essa linguagem é um dever de todos nós, Áurea?
todos nós. Na verdade, nós que buscamos facilitar a comunicação com o outro, que buscamos uma relação saudável, inteligente, direta, objetiva. Então, analisar o público que vai receber essa informação é o primeiro ponto. E eu vou até partilhar uma teoria que a gente tem, né, Joyce? Você sabe disso, porque também é jornalista, que é a linguagem do ponto de ônibus. Se você estiver num ponto de ônibus e encontrar qualquer pessoa, independente da classe social, cultural, e conseguir conversar com essa pessoa, ou seja, dialogar, não é só falar, é ter uma interação realmente. É porque você provavelmente está usando a linguagem clara. Se você só fala usando todo o seu conhecimento, colocando para fora todo o seu vocabulário extenso, de muita leitura, de muito estudo, e o outro não compreendeu, você falou sozinho. Olha só essa reflexão, então, que a Áurea deixou aqui pra gente. É o exercício, então, também, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, Áurea? Muito, muito. Principalmente, na verdade, em todos os ambientes, todo tipo de profissional. Em empresas é muito comum o uso de jargões corporativos ou de palavras em inglês. Não faz sentido você usar palavras que você sabe que o outro poderá não entender. Para quê? Para parecer mais inteligente? Então, vamos trabalhar essa crença interna de que isso não é ser tão inteligente. Ser inteligente é realmente buscar o aprimoramento na relação com as pessoas, para aproximar as pessoas, ajudar o outro a ter interesse pelo seu conteúdo e facilitar essa transferência de conhecimento. Se eu estou dizendo algo, eu gostaria que você ouvisse, entendesse, praticasse. Se eu não facilitar isso, você não vai fazer o que eu imagino que possa ser útil para mim e para você, e, portanto, a gente não vai ter aí uma comunicação que conecta. Áurea, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Um encontro marcado, então, na próxima sexta. Até sexta, uma ótima semana para todos. Obrigada.